Sejam todos muito bem-vindos aqui à live sobre autoconhecimento e relacionamentos. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, independentemente do horário que estiveres a ver este vídeo, esta live. Bora lá aqui, que eu estou muito entusiasmada por este tema. É um tema que eu gosto bastante. E já está aqui a minha convidada de hoje. Estou em uma live internacional, deixa-me só respirar um bocadinho. Estava assim no meio de uma correria. Isto é uma live internacional, gente. Vai estar aqui Portugal e Brasil. E bora lá. Ai, obrigada, gente. Eu não costumo estar nada assim, né? Mas hoje é um dia especial. Oi! Peraí. Boa noite! Olá, boa noite. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, Brasil, né? Boa noite, Portugal. Isso aí. Exatamente assim. Olha, Joyce, muito obrigada por ter aceito o meu convite e por estar aqui a falar hoje conosco aqui sobre autoconhecimento e relacionamentos. Digam-me só aí nos comentários, estão todos a ouvir bem, está tudo ok com o som, está tudo ok, tá? Para nós sabermos se está tudo ok para começar e bora, né? Bora, bora. Bora. Então, olha, querida, eu vou pedir só que te apresentes, depois também eu posso me apresentar, porque com certeza há aqui pessoas também que não me conhecem, que vêm do teu perfil, então só assim um minutinho para te apresentares. Tá, perfeito. Vamos lá, então. Bom, gente, eu sou a Joyce, eu sou psicóloga, né? Eu tô atuando desde 2017. Hoje, inclusive, eu completo 5 anos de formada, né? Parabéns. Obrigada! E ultimamente, assim, nos últimos 2 anos, eu tenho focado muito em trabalhar com relacionamentos, né? Eu Uhum. trabalho hoje com a abordagem sistêmica, então meu foco de trabalho é clínica, né? Atendimento de adultos e atendimento de casais também. Né? Então, meu foco é muito em relacionamentos e é um tema que eu gosto pra caramba, assim, né? Me brilha os olhos realmente falar sobre isso, assim, eu gosto muito. Então não tinha a pessoa ideal, né, para estar aqui a falar sobre relacionamentos, se não fosses tu, né? Isso, isso mesmo. Para quem não me conhece, que está a vir do perfil, né, que veio do perfil da Joyce, meu nome é Petra, estou em Portugal, Lisboa, também sou psicóloga clínica, também me formei em 2017, então formámos-nos no mesmo ano. E pronto, e tenho trabalhado aqui muito na área de intervenção clínica e também na área do desenvolvimento pessoal, do coaching, também é uma área que me apaixona bastante. E porquê que eu até pensei neste tema aqui para a live? Porque realmente os relacionamentos eles influenciam tudo e são influenciados por tudo, Tudo. não é? Se eu não consigo gerir bem o meu relacionamento, isso vai afetar as outras áreas da minha vida. Mas se eu não consigo me gerir bem a mim nas outras áreas da minha vida, também vai afetar o meu relacionamento. Então acaba por estar em tudo. Então Exato. vamos aqui falar um bocadinho aqui do autoconhecimento e relacionamentos e não sei se queres dar assim uma introdução ao tema, porque é importante do autoconhecimento nos relacionamentos. Bom, vamos lá então. Eu costumo dizer, né, para as pessoas que a gente é feito de relações, né? Então é impossível a gente não se relacionar. A todo momento estamos nos relacionando com pessoas, né? Só que a gente busca muito como eu me relaciono melhor com o outro, como eu trabalho mais a confiança com o outro, né? As pessoas querem muito saber isso. Só que elas esquecem que para isso acontecer, a gente precisa saber da gente mesmo, né? Uhum. Eu preciso saber da minha história para que eu consiga desenvolver um relacionamento saudável, leve com os outros. Eu preciso que ele seja comigo também, né? Então, a minha relação comigo mesma, ela também é muito importante, né? Eu diria que ela é primordial, assim, é a primeira pessoa que a gente aprende a se relacionar com a gente mesmo, né? A gente tem que aprender a lidar com muitas questões importantes, né? E sem Uhum. o autoconhecimento, sem sabermos quem somos, fica difícil, né, Petra? Acho que fica difícil a gente conseguir se relacionar bem com os outros, porque como é que eu vou cobrar? Como é que eu vou desejar algo do outro que eu não tenho para mim, Exatamente. né? E aí, Exatamente. e aí vai ficando complicado. Eu cobro o amor do outro, mas eu não tenho amor próprio, entende? Então, E às vezes a questão é que tu vens até para o atendimento à procura a dizer, olha, a pessoa com quem eu estou, ela é assim, é assado, ajuda-me a lidar melhor com isso, mas tu não estás a olhar para ti como é que tu és, né? Ai, o outro exato. fica irritado muito facilmente. E tu? Será que eu não fico? Aham,
Não é? E às vezes nós podemos Exato, olhar para o outro, ok, e tu, não é? Porque tudo começa por nós, tudo começa pelo autoconhecimento. Como a Rita está aqui a dizer, exato. autoconhecimento é vida, não é? É Uhum. tudo, né? Geralmente, assim, quando os pacientes vêm buscar terapia, acontece isso, né? Ah, estou com um problema no relacionamento, estou com um problema. Nem precisa ser amoroso, né? A gente pode falar Uhum. relações no geral também. E aí eu começo a trabalhar as questões dela, e aí ela, tá, mas né, o meu problema é no relacionamento. Mas nós somos o relacionamento, né? Uhum. A relação é feita por duas pessoas, né? Então, assim, a gente cobra muito, às vezes, a parte do outro, a mudança do outro lado, mas a gente esquece que a gente tem uma responsabilidade, né? E uma autorresponsabilidade com a nossa história também. Exatamente, exatamente. E às vezes nós queremos só descartar para cima do outro, não é? Ok, Uhum. ok. Então, e como é que tu vês que esta falta de autoconhecimento ela impacta nos relacionamentos? Então, eu acredito que quando a gente tem a questão de gerar muito conflito, dificuldades de comunicação, né? Muitas cobranças, por exemplo, eu cobro muito do outro amor, né? Eu percebo que ele não me ama, eu coloco muita dependência naquela relação. O que isso quer dizer? Que Uhum. eu não lido bem com questões minhas, né? Como é que está o meu amor próprio? Como é que está a minha segurança ou insegurança, né? Uhum. Autoestima. Porque vamos pensar no seguinte: o amor próprio, a gente está falando de aprender a se aceitar, né? A lidar tanto com as nossas dificuldades, defeitos, como com as nossas qualidades. Porque não somos seres perfeitos, né? E nem nunca seremos. E bom, Exatamente. né? Porque eu acho que também buscar a perfeição é algo que nos desgasta demais. Né? Então, assim, se eu não me amo, se eu não tenho compaixão comigo, o que eu estou buscando isso no outro? Como é que eu quero que o outro me deseje isso, né? Ou que eu sinta o mesmo por ele também. Então Uhum. aí pode acontecer, né, de gerar muitos conflitos no relacionamento. Por exemplo, a falta de confiança, né? Ela está muito ligada com a nossa insegurança. Então, se eu sou uma pessoa insegura, né? Se eu não confio nem em mim, nas minhas atitudes, nas minhas ações, como eu vou confiar no outro? Exatamente. Né? Essa semana ainda uma pessoa me disse, como é que eu estimulo a confiança e tal? Eu digo, olha, né, existem sim questões que a gente pode trabalhar, mas a confiança começa na gente. Não Uhum. tem como ser diferente, né? Não tem como gerar algo diferente. Outra coisa importante, né, Petra, a gente conhecer a nossa história, saber o que a gente sente, por que eu sinto raiva, né? Em que situações que eu sinto raiva? Porque a gente fala muito do outro, né? Ele é muito estressadinho com qualquer coisa, né? Exatamente. E aí a gente tem o nosso lado também, né? O que me faz feliz? O Uhum. que me deixa muito triste, né? Eu acho que é importante a gente pensar a nossa história, né? Eu acho que a gente tem que primeiro entender a nossa história, compreender, aceitar e Uhum. ressignificar o que for preciso, Então, né? a falar, eu estou-me a lembrar aqui de um caso bem prático, também de alguém que eu estou a acompanhar e que lá está, depois acaba por influenciar tudo. Esta questão de tu conheceres a tua história e de te saberes, ok, eu neste momento eu sinto-me insegura, eu tenho este tipo de crenças, eu acredito em determinadas coisas porque o meu pai fez assim, porque o meu irmão fez assado, porque a minha mãe foi assado. E essa pessoa, a partir do momento que ela começa a trabalhar o autoconhecimento e ela começa a perceber, ok, eu sinto, eu neste momento sou uma pessoa insegura por causa daquilo que eu contei lá atrás, não é por causa da pessoa com quem eu estou agora. Não é ele que me faz sentir insegura, é eu já trago esta insegurança de trás. Exato. Quando tu ganhas consciência disto, ela disse assim um exemplo bem prático. Agora, quando estou numa discussão e num conflito, eu já consigo perceber que eu quero discutir, mas não é por causa dele, é por causa da minha insegurança que está lá de trás. Então eu consigo perceber, calma, não é por causa dele, não é ele, Ana. Tu dá o exemplo, né? Aqui Uhum, não é uhum. ele, Ana, não é ele, Petra, é o teu passado. Então, né? E tu consegues perceber, ok, isto é só a minha crença, não é porque ele me quer magoar, não é porque ele quer
quer realmente fazer-me sentir insegura. Não há razão para este ciúme. Eu sinto ciúme por causa de alguma coisa relacionada com a minha história, porque eu já fui enganada no outro relacionamento, porque houve relacionamentos que não correram bem. Então é uma coisa que não tem a ver com a relação. Só que o problema é que quando tu não tens este autoconhecimento, não é? Quando tu não tens este autoconhecimento de que alguém vem de trás, vem da minha história, isso acaba por afetar. Tu vais acabar por discutir, por gerar conflitos, por dizer a culpa é dele, é claro que me faz sentir assim, eu tenho motivos para ter ciúmes, isso gera conflito, gera problemas no relacionamento, terminas um, começas outro, e às vezes é tudo por causa desta falta de autoconhecimento. Tu simplesmente dizes, ok, o que é que na minha história me deixou assim insegura? Como é que foi os relacionamentos passados que eu tive? Como é que foram os relacionamentos na minha família que eu vi? Porquê que eu me sinto como me sinto? Sem pensar no outro, só né, de mim para mim. Uhum. E tu começas a perceber, ok, não é o outro. Okay? Não é que o problema sou eu, né? Não, também não vou dizer que é o Sim. problema, mas é tu percebes a tua história, tu percebes onde é que isto vem e depois isso dá-te o poder para tu conseguires diferenciar o que é realmente o outro, o que é a minha crença, o que precisa realmente de ser mudado no relacionamento, o que precisa de ser mudado em mim, ok? E muito na prática é muito isso que eu vejo com as crenças. É perfeita a tua colocação. Eu acho que é exatamente isso, assim. Eu, principalmente, com a abordagem que eu trabalho, né, com a abordagem sistêmica, a gente tem muito esse olhar pro sistema em que a gente vive, onde a gente, né, se desenvolveu. E aí, sei lá, a gente cresce numa família agressiva, a gente se torna uma pessoa que vai aprender a se relacionar de uma forma agressiva. E aí tem muita gente que fala, né? Ah, mas eu aprendi assim, eu vou ser sempre assim. E eu entendo que quando a gente cresce, né, por meio do autoconhecimento, a gente percebe que não precisa ser assim, né? Que a gente pode gerar uma mudança e gerar uma diferenciação, né? A gente chama de diferenciação da família. E é quando eu percebo que aquele hábito ou aquela forma de se relacionar deles não funciona hoje para mim. E eu Uhum. quero tirar isso da minha vida, né? Eu vou ressignificar isso. Então a gente está Uhum. se diferenciando, né? E aí a gente tem que assumir as rédeas, né, da própria vida, das nossas responsabilidades. E Uhum. entender que sim, que a gente vai errar, né? Eu acho que não tem como estar sempre bom, sempre perfeitinho. Vão existir erros, né? Mas a gente tem que poder aprender com eles, né? Exato. Poder olhar para isso para poder fazer diferente também. Olha, eu já perdi tanto comentário, mas estavam aqui a dizer que é importante trabalhar a base, as raízes. Também disseram aqui, não é? Que é muito mais fácil colocar a culpa no outro. Quando olhamos para nós aí é que a coisa né, esquenta, não é? Que a coisa fica Tu complicada. sabe que essa questão da gente colocar a culpa no outro é muito engraçada, porque vem muito assim nos relacionamentos, quando ocorrem discussões, brigas, né? Ah, tu me magoou, tu Uhum. me deixou triste. E aí a gente sempre ensina, né? E não, ninguém nos deixou triste. Nós ficamos tristes Sim, exatamente. por algo que o outro pode ter feito, enfim, pela Uhum. ação dele, mas a responsabilidade é minha. Quem está sentindo aquilo sou eu, quem se permitiu sentir, né? Exato. Então a gente já chega assim apontando para o outro, tu isso, tu aquilo, Uhum. e não é bem por aí, né? Então a gente tem que parar de usar essa forma de comunicação, né? E se comunicar de uma forma mais assertiva, né? Esse é um dos motivos também. Porque quando tu começas a pensar, ok, não é o outro, eu senti-me assim, claro que não estamos aqui a desculpar, não é, comportamentos assim extremos, mas quando tu começas a pensar nesse raciocínio, tu consegues diferenciar, eu senti-me assim porque ele ultrapassou os meus limites, ou eu senti-me assim por causa de algo que eu preciso resolver comigo, ok? E é importante Exato. porque lá está, há coisas que nós sentimos e que é mesmo para sentir, não é? Injustiças e quando ultrapassam os nossos limites e tudo mais, Uhum, é uhum, para ser falado. uhum. Quando nós trazemos isso, ok, não foi o outro, eu estou-me a sentir assim, e começamos a questionar, estou-me a sentir assim porquê? Eu consigo perceber porquê que eu me estou a sentir assim. Se é meu ou se é do outro, né? E olha, tem aqui uma pergunta para não Perfeito. perder. Peraí que agora. Ok. Mas o que acontece quando tu tens um controlo, mas o meu parceiro fala sempre no ex? Deixa eu ver aqui. Ou seja, que a pessoa até. Fala no ex? O parceiro dela fala sempre no ex. Eu acho que aqui entra muito a questão dos Tá. limites. Eu acho que a gente tem que pensar assim, né? Ex é passado, né? Uhum. E o relacionamento que a gente está agora é o hoje. Então, assim, mexer em passado, né? É muito complicado, é muito delicado.
E aí eu acho que diz muito sobre ele, né? O que que na história dele não está bem resolvida, que vem, né, vira e mexe, vem falar sobre o ex. Né? Uhum. E aí eu acho que a questão dos limites, realmente, olha, seguinte, fulano, isso me incomoda, né? Não sei por que que acontece, se tu tem as tuas questões, mas me chateia, me incomoda. Então eu não gostaria que a gente falasse disso, né? Uhum. Ou que, enfim, ele fosse buscar ajuda para falar sobre isso com outra pessoa, então, Uhum. né? Porque não é saudável. Uhum. Uhum. E aqui, porque é que é importante também o autoconhecimento nesta questão de estabelecer os limites? Porque duas coisas. Tu primeiro precisas de te conhecer para teres uma boa autoconfiança e autoestima, porque muitas vezes nós não conseguimos dizer ao outro quais são os meus limites, porque eu fico a pensar, ai, o que é que ele vai pensar? Ele vai me deixar se eu disser isto. Não é o que é que vai acontecer se eu colocar... Isto acontece em amizades, em relacionamentos amorosos, em relacionamentos familiares, não é? Como é que a outra pessoa vai reagir Perfeito. se eu começar a colocar os meus limites? Mas quando tu tens um bom Uhum. conhecimento, valorizas, tens um amor próprio, autoestima, tu sabes muito bem te posicionar e ter uma comunicação assertiva. Olha, este é o meu limite. E também e saber que o teu valor é o respeito, não é? Que tu, de certa forma, queres respeito daquela pessoa que está contigo, então tem que haver aqui um acordo e uma comunicação assim empática, não é? Mas bem assertiva nesse sentido, não é? Exatamente, exatamente. Olha, tem aqui outra pergunta que eu até marquei para não perder. Como conseguir Uhum. o que é meu ou do outro? Então, acredito que tenha tudo a ver com autoconhecimento, Uhum, né? Exatamente isso, assim. Bom, essa raiva que eu senti foi por quê? Né? Aconteceu um episódio específico e eu fiquei com muita raiva. Eu estou com raiva do outro, aí eu acho que entra aquilo que tu comentou antes, né? Eu tô com raiva do outro ou de uma situação que me lembrou uma vivência minha, né? Algo da minha história lá no passado, né? uhum, Eu acho que a gente tem que poder pensar o seguinte, ó. Quando estamos num relacionamento, nós não viramos uma pessoa só, né? A gente tem que entender que existe a nossa individualidade e existe a conjugalidade. Então a uhum. gente tem que saber separar isso e entender que sim, que a gente não depende do outro para viver. Né? Então é por isso que é importante a gente entender que sim, a gente tem a nossa história, assim como o nosso parceiro, o nosso amigo, o nosso familiar também tem. Exatamente. Né? Exatamente. E quando tu conheces muito bem a tua história, tu entras em mais. Pá, pensares mesmo como é que foi a minha infância, os relacionamentos, aquilo que eu já estive a falar. E às vezes fazes-te perguntas: o que é que me deixa com raiva? O que é que me deixa feliz? O que é que me deixa triste? Que situações é que mais me deixam assim? E quanto mais tu entras em contacto com isso, mais tu vais conectando, mas tu vais estando alerta. Isso eu gosto muito de falar da Uhum, consciência, de tu compreenderes primeiro, de tu teres autoconsciência de como é que é o teu padrão de comportamento, como é que é o teu padrão, como é que tu tendes a agir, como é que as tuas emoções costumam manifestar. Quanto mais conhecimento tu tens disso, mais tu consegues detectar, ok, isto aqui sou eu, Petra, que tenho que resolver aqui a minha cena e tenho que me resolver sozinha, ele não tem culpa, estás tu. Ou então, não, ok, calma, opa, isto aqui é uma coisa que eu tenho realmente que falar com aquela pessoa, porque já é realmente algo que ele tem que mudar. Exatamente aqui, duas pessoas são duas pessoas e cada uma é diferente, exatamente. Exatamente isso. exatamente. E aí eu acho que assim, uma ressalva importante, né, Petra, é que quando a gente conhece mais a nossa história, sabemos das nossas dores, das nossas dificuldades, das nossas limitações, a gente passa a ter mais empatia com o outro. Né? Uhum, Então, assim, eu entendo que o outro também tem dificuldade. Eu sei e vejo que não sou perfeito, então eu não cobro essa perfeição dentro de um relacionamento, e tu entendes que a né? outra pessoa também tem uma história. Exatamente, ela tem uma história, independente de como for, é a história dela, só ela sabe o que ela viveu, Uhum, né? Porque eu digo muito assim que dor a gente não tem como medir. Então, aquilo que para mim pode ser muito pesado, para o outro pode não ser. E tá tudo bem, né? Às vezes a gente fala, mas isso aí eu já passei, isso aí não é nada. Não é nada para mim, mas uhum. pode ser muita coisa pro outro, né? Olha, estás a falar, eu estou-me aqui a arrepiar, porque isso que estás a dizer é tão importante, essa coisa que nós muitas vezes desvalorizamos.
o outro, isso não é, exatamente o que disseste, isso não é nada. Muito, Muitas vezes muito. acontecem coisas piores. Porque estás preocupado com isso, porquê, não é? E nós não compreendemos que a outra pessoa também é um ser individual, não é? Que da mesma forma que nós temos as nossas questões, porque provavelmente tu tens coisas que mexem contigo que não mexem com outra pessoa, e há coisas que mexem com outra pessoa que não mexem contigo. Exato, exato. E Não isso vai muito da nossa experiência, né? Hum. E aí é que entra, não é? Um dos pilares também do relacionamento, que é a comunicação, que é tu conseguires comunicar a outro realmente aquilo que te agrada, aquilo que não te agrada, não é? Porque até eu também estava a pensar aqui numa questão. Imagina que eu consigo reconhecer que eu tenho uma crença lá por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa do meu passado, Uhum, que eu vivi, eu reconheço. E eu reconheço que é por minha que sou eu, né, que tenho que resolver esta crença que não tem a ver com o outro. Mas se eu vejo também que o outro tem alguns comportamentos que estão a reforçar essa crença, eu também posso dizer, olha, eu no meu passado eu vivi isto, isto e aquilo. Então há certas coisas, a forma como tu falas, às vezes bruta, ou seja, há certas coisas em ti que me fazem voltar ao passado. Então às vezes eu até posso conhecer que é algo meu, mas falar com outra pessoa né, neste sentido de que, olha, eu passei por isto, então, e neste momento, quando tu ages assim, isso faz-me sentir assado. E quando tu tens este autoconhecimento, ok, tu reconheces que é da tua história, mas também sentes-te à vontade para comunicar ao outro, não é? E para ter esta exato. abertura, não é? Com o outro. Já não até me lembro, eu estou a lembrar de pensar no meu relacionamento, né? Que ele diz, olha, a minha mãe nunca falou comigo assim, nunca gritou comigo assim, então agradeço também que não gritou Uhum, comigo assim. Ou seja, às vezes há coisas que nós também podemos comunicar que são minhas, mas que eu também posso comunicar e ser aberta no meu relacionamento exato, relativamente a isso. Não é? exato. Eu acho que comunicar é muito importante, né, Petra? Para qualquer coisa, para qualquer situação. Se eu não comunico, né, eu não dou a chance do outro reparar. Uhum. Então, daqui a pouco ele tá errando, 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 e uma hora eu estouro. E aí ele vai dizer, ah, mas como assim? Né? Porque eu sempre falei desse jeito e tu nunca te incomodou com isso. É que Exatamente. ela nunca demonstrou, nunca deixou isso claro, né? Uhum. Talvez também porque muitas vezes ela não percebia que esse era um limite dela, né? E eu acho que falando de limite também a gente pode falar da questão de valores, né? Porque talvez para mim um valor muito importante sei lá, ter um tempo de qualidade, eu não abro mão disso, e eu preciso deixar claro para o outro o que eu acredito, o que eu não abro mão dentro de uma relação. É Exato. importante isso. Olha, então isso, e é tu pensares, não é? O que é inegociável para mim? Eu gosto imenso desta parte dos valores, tanto na parte de quem já está num relacionamento, como até nós estávamos a falar de quem vai entrar num relacionamento. Uhum, Pode te ajudar e pode te evitar problemas, não é? Futuros. De tu saberes o que é importante na minha vida. Porque imagina, duas pessoas em que o valor, uma pessoa em que o valor mais importante é a família. E se calhar para outra pessoa o valor mais importante é o trabalho. Quer dizer que elas não podem entrar num relacionamento ou não podem estar num relacionamento? Poder, podem. Mas elas têm que ter consciência em que há ali alguma coisa que choca. E que as duas vão ter que encontrar ali um meio termo, porque senão vão estar sempre ali em choque. E quando tu sabes, ok, o valor daquela pessoa pode ser até o trabalho, pode estar acima, até numa fase da tua vida, tu podes ter o trabalho acima da tua uhum, família, porque precisas ficar mais, assim, valores não se discutem, tá? Valor cada um tem um dele. Mas a pessoa é muito família, muito família, muito família. Os dois vão ter que sentar e vão ter que chegar a um acordo, não é? Porque senão vai dar bom. exatamente, E o outro tem que exatamente, explicar, eu respeito que o teu valor é esse, eu também respeito que o teu valor é esse, mas os dois vamos ter que entrar aqui em acordo para não batermos e não chocarmos uns com os valores dos outros. Eu acho que os valores é uma coisa que muitas vezes passa despercebida nos relacionamentos e que é tipo super, super crucial. Eu conhecer os meus valores e eu também saber quais são os valores do outro. exatamente, perfeito. Eu acho que é, eu sempre digo que assim, vai ter, como tu falou, tem momentos da vida em que a gente tem prioridades e elas podem ir mudando, né? E eu acho que tá tudo bem, assim. Mas quando, por exemplo, se para um a família é prioridade e para o outro é o trabalho, não vai ter encontro ali, né? Não, não vai funcionar. Então é importante que o casal ele esteja andando junto, né? Porque Uhum. se um tá lá na frente ou daqui a pouco o outro passa, como eu sempre digo, relacionamento é uma via de mão dupla. Então, assim, a gente precisa estar conectado. Eu vou ter, sim, os meus sonhos, os meus desejos, as minhas ambições pessoais, individuais, mas a gente precisa ter como casal. Até porque eu sempre digo assim, por que o casal tá junto? Qual é o objetivo de estarem juntos? Ah, a gente Uhum. se ama, mas e o que mais?
né? Precisa ter uma interação ali, um desejo de conquistar coisas, né? E aí eu acho que a gente não fala só de coisas materiais, mas para uma vida mesmo, né? Para desenvolver juntos. Exatamente. Agora estava até aqui a falar, né? Eu estava a pensar que houve um momento na minha vida, pronto, tenho um relacionamento em que lá está, em que eu realmente, o trabalho ficou acima do resto, porque eu precisava dar mais, ainda preciso dar mais Uhum, trabalho, estou numa fase em que preciso disso, mas eu comuniquei, porque eu sei que eu podia estar a ferir o valor da atenção, não é? Porque se calhar do valor que aquela pessoa tem é a atenção, não é que eu dou. Então eu sabia que podia estar a ferir o valor da atenção. Então eu comuniquei, olha, neste momento eu preciso dar mais atenção a este valor do trabalho, o valor da evolução da carreira. Então estou-te a comunicar porque eu sei que tu valorizas a atenção e neste momento eu posso não conseguir dar tanta atenção como tu podes valorizar. Então tu tens presente quais são os teus valores. Vocês estão-me a ouvir bem? Não sei se for aqui entender. Ok, sim. Quais são os sim, teus valores? Quais são os valores do outro? Ajuda muito aqui na questão da tomada de decisão, de comunicação, demais, muito, muito, muito. Ou seja, não é tu só olhar muito. para mim, ai não, isto é que é importante para mim. Isto é que é importante para mim. Ok, é importante eu saber o que é importante para mim. Mas eu também tenho consciência do que é importante para o outro. Não é? É que eu acho que é um conjunto, né, Petra? A gente Uhum, primeiro precisa trabalhar a nossa relação com a gente mesmo, e aí quando uhum, isso está muito claro, né, quando tá ok, aí eu passo a entender a minha relação com o outro e, né, se eu acho que vale a pena, se a gente tá com os uhum, mesmos objetivos, os mesmos ideais, a gente começa a ceder, né? E aí uhum. essa questão de ceder é dos dois lados, né? Precisa Exatamente. ter reciprocidade. Então, assim, Exatamente. eu vou ceder um pouquinho nesse quesito, mas ele vai ceder em outro. E Uhum. aí a gente vai equilibrando as coisas. Por quê? Porque os dois almejam, né, uma vida juntos, uma história juntos. Mas nem por isso abrem mão totalmente da individualidade deles, né? Eu acho Exatamente. que isso é super importante. Sim, e uma pergunta, acho que muito importante, antes de respondermos a pergunta que está aqui embaixo, há marcado há algum tempo, só para dar continuidade aqui a esta parte dos valores, é tu te perguntares o que é inegociável para mim. Porque às vezes há coisas que às vezes nós sentimos desconfortáveis num relacionamento, às vezes, seja Sim. relacionamento amoroso, relacionamento familiar, até mesmo numa amizade, tu sentes desconfortável e alguma coisa não estava a ter certo, pergunta-te o que é inegociável para mim? Que valores é que de nenhum modo eu abro mão? Ah, é inegociável Uhum. é passar tempo de qualidade, é inegociável para mim o carinho, o respeito, a reciprocidade, a fidelidade. Se para ti é inegociável e aquela pessoa está a ter comportamentos que vão contra os teus valores, tu não vais te conseguir, não vais te sentir bem nesse relacionamento, porque lá está, há coisas que tu podes tolerar, e todos nós temos os nossos defeitos e feitios, há coisas que nós podemos tolerar, exatamente, podemos tolerar um bocadinho de Uhum. informação, podemos tolerar um bocadinho de toalha em cima da cama, aquelas coisas básicas, né? Mas mentira, eu estou a falar que estou a falar de mim, né? Uhum. Uhum. Mentira, sei lá, tipo, eu dar e não receber, ou seja, a reciprocidade, às vezes são valores que para ti são inegociáveis, que se não existirem, tu não estás Exato. ali presente. Mas se calhar tu tens tolerado esses valores que para ti são inegociáveis, então por isso é que tu te sentes tão desconfortável. Então, quando tu consegues reconhecer, ok, quais são os valores inegociáveis para mim? É a família? É o respeito? É a fidelidade? É a sinceridade? É a honestidade? Não é? Se são valores inegociáveis e eu estou a viver isto, às vezes eu tenho que tomar uma decisão. Ou algo muda, porque às vezes nós pensamos que temos que nos adaptar àquilo. Não. Se é o teu valor Uhum. negociável, então é negociável. Ou está ou não está. A gente tem que pagar o preço, né? Por isso, assim, olha, isso eu não aceito, então eu tô abrindo mão, Exatamente. né? Porque Exatamente. eu acho que às vezes a gente entra num relacionamento já com a ideia de, isso aqui não é bom e eu não gosto, mas ele vai mudar. E a Uhum. gente acaba criando uma expectativa que não é real. Primeiro, porque assim, o outro precisa querer. Começa por Uhum. aí, né? Se Uhum. para o outro isso não é um problema, por que ele vai mudar? Não Exatamente. tem necessidade. Exatamente. Porque para ele pode ser normal, não é? Exatamente. Então, assim, a gente tem muito essa mania de entrar em uma relação, eu acho que sim. Todos podemos mudar, podemos melhorar, podemos progredir, né? Mas a pessoa precisa querer. Então, às vezes, a gente entra numa relação já achando que vai poder mudar o outro.
E Uhum, não é bem por aí, né? A gente tem que dar uhum, uma freada e reavaliar a uhum, situação, assim. uhum, uhum. É, essa coisa dos valores e cá há bocadinho também tocámos um pouco, mas vamos responder esta pergunta, está aqui embaixo, há imenso tempo e já vou tocar no outro ponto que eu ia perguntar Tá. agora. E quando a comunicação causa problemas? Bom, acho que a gente primeiro precisa se questionar se essa comunicação de fato existe, né? Se essa comunicação é uma comunicação clara, objetiva, assertiva, né? Então, assim, como é que é a forma que esse casal está se comunicando, né? Uhum, Porque é o que eu digo assim, a gente quer muito aprender a se comunicar melhor, mas para que isso aconteça a gente tem que praticar. E uhum, sim, pode ser que no começo a gente erre, mas aí a gente vai ajustando, né? Que é aquilo que falávamos antes. Ah, eu não gosto de gritos, né? Ou eu não gosto que tu fale comigo de tal jeito. Então a gente precisa equilibrar essa comunicação também. Só que ela tem que acontecer, né? Quando a gente deixa uma situação passar, vai causando falhas, né? Naquele relacionamento. E aí é como eu falo do copinho d'água. Ele vai enchendo, enchendo, enchendo com gotinhas muito sutis. Até que uma hora vai estourar, vai explodir, né? Então, assim, tem coisas que são óbvias que elas precisam ser ditas, né? exatamente. Ah, mas isso ele sabe. Não, ele não sabe. Quem sabe somos nós. Então, a gente precisa comunicar. Dizer, olha, isso para ti tá claro, né? Tu entendeu o meu ponto de vista? Acho que isso é muito importante, né? É importante também a gente saber escutar o outro. A gente tem mania de só querer pontuar as nossas questões. E aí, por exemplo, nessa pergunta aí, né, quando a comunicação causa problema, será que eu estou ouvindo o outro também? Né, porque às vezes eu só quero falar o que me incomoda, quero que o outro resolva e eu não faço Uhum, nada. uhum. Então isso mesmo. Uhum. Estou aqui a agradecer um comentário. Mas é muito isso, essa questão da comunicação, né? Que até na semana passada tivemos aqui a fazer uma live sobre a comunicação assertiva, não é? E como se Perfeito. pode, né, comunicar estas questões. E é totalmente isso. Eu tenho que comunicar. O óbvio também precisa de ser dito, não é? E às vezes nós pensamos que Muito. estamos a comunicar, mas a verdade é que estamos a gritar. Ou estamos a tirar para o ar. Ou estamos a mandar indiretas, não é? Uhum, uhum. A gente não senta e fala isso, isso e isso, né? Né? Olha, aqui outra pergunta. Será que estou a falar o que eu devo? Exatamente. E às vezes são coisas que a gente acha que a longo prazo a gente aguenta, daí deixamos de falar. É uma pergunta que eu gosto muito de fazer, vale a pena, tipo, parar, se estás com dúvidas, pergunta-te, ok, este assunto vai ser importante daqui a um ano? Daqui a Adoro isso. 5 anos? Uhum. Porque imagina, tu discutis, ok, porque, sei lá, coisa estúpida, né? Deixou a tampa da sanita para cima. Isso vai ser importante daqui a um ano? Não vai ser importante daqui a um ano tu discutires por causa disso, ou porque deixou a comida fora do frigorífico, ou porque a minha amiga chegou atrasada a um compromisso, né? Para não estar aqui só em relacionamento amoroso. Isso vai ser importante daqui a um ano? Vale a pena eu irritar-me tanto por causa disso? Ok, se calhar não. Perfeito. Mas o quê? Ele, a pessoa mentiu-me. Ou ela faria um valor muito importante para mim, faltou ao respeito à minha família. Ok, isso vai ser importante daqui a um ano? Então vale a pena ser falado, vale a pena ser comunicado. Ok? É tu pensar, Perfeito. nós temos que pesar as discussões que valem a pena e as discussões que não valem a pena. Exato. Nossa, a Petra falava isso com o paciente essa semana ainda, né? Ele É. me, não lembro qual foi a questão, assim, perguntar, mas quando eu sei, né, que eu devo falar ou não? Olha, isso é importante para ti? Se é Uhum, importante, né? Eu falar vai resolver, né? Eu vou ter ali uma resolução ou eu vou estar criando um outro conflito que nem existia, né? uhum, Às vezes são coisas muito nossas, assim, muito, muito pequenas. Eu acho que isso que tu falou faz muito sentido, né? É, falar sobre isso, mexer nisso, vai melhorar o meu relacionamento, uhum. Exato. né? Então, nossa, muito importante. Isso é bem importante, assim. Carreguem isso para vocês, essas perguntinhas.
Sim, porque lá está, porque tu também não precisas de comunicar sobre tudo, né? Não é agora, não, agora eu entendi que eu tenho que comunicar. Então o copo fica no lugar, vou comunicar. A pessoa chegou 5 minutos atrasada, vou comunicar. Tudo é comunicar, tudo é sentar e TDR. Nem tudo, né? Tem Não. que ouvir, né? Senão também cansa, gente. Exatamente. Entendam o que que é tolerável e o que que não é, né? O que que a gente suporta, o que que a gente releva e o que que não. Uhum, uhum, uhum. E antes de respondermos à pergunta, estava aqui a pensar na questão dos sonhos e dos objetivos. Também entra muito aqui na parte do autoconhecimento, né? De eu saber quais são os meus sonhos, de eu saber quais são os meus objetivos, para ver se realmente é compatível com o do outro. Exatamente, porque o que que acontece? Vamos pegar um exemplo bem básico, assim, né? Ah, meu sonho é fazer uma viagem, né? Sei lá, dar uma volta ao mundo, assim, de mochilão, né? Uhum, Fazer um... E o outro detesta. Ele é super caseiro e ele não faz questão nenhuma de conhecer do mundo. sim. E aí? Eu tenho que Uhum. entender que ou eu vou sozinho, Exato. né? E mantenho esse relacionamento não sei como, ou eu vou ter que abrir mão daquilo. E eu tô disposto a abrir mão, Uhum, uhum. Aí né? vai. Porque eu acho que assim, uma coisa é eu ter os meus sonhos individuais e dizer, eu quero conhecer Portugal, por exemplo. Ah, não, eu não quero, mas tu pode fazer essa viagem e depois vida que segue. Beleza. Agora a questão é, eu quero viver, eu quero ter uma vida em Portugal. Uhum. Eu quero morar lá. E o outro não quer, não estão falando a mesma língua, Exatamente, exatamente. Eu acho que isso choca muito. né? Exatamente. Exatamente. Cada um quer uma coisa. Exatamente, não vai dar certo. Exato. Exato. Claro que, gente, há coisas e coisas, né? Eu sou vegetariano, o outro não. Isso aí totalmente acordável. Cada um tem a sua comida em casa. Mas é Claro. muito como tu estás a dizer, que há coisas que não combinam, né? Que não combinam. Uhum. São coisas que até devem ser faladas antes do relacionamento, né? Antes de entrar num relacionamento, estas coisas devem ser acordadas. Eu acho que é isto que falha muito, né? Em que pesquisas dizem, né, que os divórcios estão cada vez a aumentar mais e tudo mais, e às vezes, Muito. e às vezes não se olha muito para estas questões que nós estamos aqui a falar, autoconhecimento, comunicação, ver se é compatível os teus sonhos e os teus objetivos com o do outro, não é? Claro que tem que haver cedência, mas há coisas que são imprescindíveis, há coisas das quais tu não queres abrir mão e está tudo bem, porque tu antes de seres, eu, Exato. às vezes digo isto, antes de seres mulher de fulano, tu já eras mulher, tu já eras pessoa, não é? E Então, assim, quantas pessoas existem nesse mundo, uhum, né? Pra gente achar que aquela é a pessoa certa, né? Nossa, não dá pra gente colocar toda essa expectativa em cima do outro, né? Isso é uhum. muito pesado também, eu acho. Então, É. é bem dentro do que tu falou, assim, existem limites, a gente precisa colocar equilíbrio nessa situação, Uhum, uhum, né? E poder diferenciar algumas coisas. Acho que isso é super importante. uhum. E aí puxa outra vez, desculpa, gente, mas tudo é autoconhecimento, aí puxa para o teu autoconhecimento. Quando tu sabes muito bem, imagina, tu sabes muito bem quais são os teus valores, sabes muito bem quais são os teus sonhos, quais são os teus objetivos, sabes muito bem aquilo que tu não estás disposta a abrir mão. É claro que há coisas que nós podemos Exato. abrir mão ao longo do processo, mas aquilo que tu não estás disposta de todo a abrir mão, que já é o teu Uhum. objetivo há um tempão, que é o ter realmente o teu valor, que tu não abres mão daquilo quando tu sabes muito bem isso, tu já sabes diante do outro, não é? Como analisar isso, como ver essa compatibilidade, não é? E às vezes, e já se agora eu pergunto-te isso aqui, né? Imagina, e quem já é casado e não quer divorciar, mas vê assim muita incompatibilidade nesta questão de valores e sonhos e só deu conta agora. Tá, eu acho que assim, ó, muita coisa precisa ser levada em conta, né? Primeiro, se os dois estão dispostos a reconstruir essa relação, né? Uma Hum, relação que às vezes já está falida, que não está legal, ou que a pessoa se deu conta que não estão no mesmo caminho. Tá, eu quero tentar, né? Primeiro eu preciso comunicar para o outro o que está me deixando desgostoso nessa relação, o que não está me fazendo bem, né? uhum, E aí eu acho que é a gente poder pensar assim, tá bom, eu quero investir, porque tem que ser levado em conta uma coisa muito importante, né? Eu ouço muitos casais passarem situações assim, muito complicadas no relacionamento, dizer, mas a gente se ama, a gente vai tentar de novo. E aí eu digo,
amor não basta. Uhum. Amor não é tudo, não é suficiente, né? Para um relacionamento ele ser saudável, ele precisa de muitas outras coisas. É uma bagagem, né? É um pacote completo que a gente precisa ter. Então, assim, não dá só para amar. Ah, eu acho que vale a gente pôr na balança, né? Eu sempre peço para os meus pacientes fazerem uma atividade bem bacana, assim, que é pegar uma folha, divide ela ao meio e coloca os prós e os contras dessa relação. Uhum. Por que é bom a gente escrever? Para a gente visualizar, né? Que Exatamente. relação é essa que eu estou vivendo que muitas vezes eu não me dou conta, Uhum. né? E aí, assim, poder entender que sim, vão ter coisas negativas e tá tudo bem, não existe relacionamento perfeito, mas o quanto essas coisas negativas são supridas pelas boas, Uhum. né? E poder olhar ali o que eu estou disposto a mexer, o que eu não me disponho, Uhum. né? E poder pensar assim que de fato um relacionamento ele é feito além de amor, ele é feito de respeito, né? De confiança, de comunicação, de Uhum. liberdade. Uhum. Então acho que vale avaliar todos esses quesitos, né? Esses pilares do relacionamento. Exatamente. Eu marquei só aqui um comentário para não perder, né? Devemos saber adaptar Aham, sem ferir os nossos princípios nem prejudicar o parceiro, o amigo ou a família. Saber ponderar. Exatamente. É tudo um exato, equilíbrio. Exatamente. exato. Tudo vai girar em torno do equilíbrio, né? E aí eu acho que é importante a gente pensar que sim, o equilíbrio parece algo muito óbvio, muito fácil, mas não é, né? A gente está sempre ali naquele movimento de tentar Esse segurar o prato, né? trabalho, meu Deus, trabalho É grande. muito, gente. Eu acho que assim, ó, a gente tem que entender que um relacionamento, ele não nasce pronto. E ele não vai se manter do jeito que ele começou. Né? Uhum. Então, um relacionamento, ele vai estar em constante evolução, em constante mudança, em constante crescimento. Eu acho que a gente tem que pensar também, quando a gente fala de autoconhecimento, que aquilo que para mim há 10 anos atrás era um valor, hoje pode não ser mais, né? Exatamente. Eu sempre trago assim o exemplo de que eu sou uma pessoa que eu, por exemplo, eu amo a cor verde. E aí eu sempre ganho presentes na cor verde. Só que chega um determinado momento da minha vida, depois de um tempo, que eu passei a gostar de vermelho. E eu Uhum. continuo ganhando presentes verdes. Uhum. E aí eu preciso comunicar para o outro, olha, isso mudou, né? A partir de Exatamente. agora, minha cor preferida é a vermelha, Uhum. né? Então, acho que isso é muito importante da gente frisar também, que os nossos valores, aquilo tudo que a gente acredita dentro do autoconhecimento, ele pode mudar. E aí a gente tem que comunicar o outro também, né? Olha, isso é uma coisa que eu por acaso nunca tinha pensado. Obrigada por essa colocação, porque é muito verdade. E às vezes nós Uhum, ficamos nessa coisa de prenda, né? O outro está sempre a dar uma coisa que se calhar tu gostavas. muito. Tem relacionamentos que já duram algum tempo, tu gostavas e tu não gostas mais, tu ficas naquela, será que eu falo? Será que eu não falo? Exato. Por exemplo, assim, ó, eu ouço às vezes dos pacientes, ai, queria ser surpreendida com um buquê de rosas. E ele não faz isso. Daí eu digo, tá, mas tu já pediu? Ah, não, mas eu quero ser surpreendida. Eu disse, como assim? O outro não sabe, ele precisa saber que tu gosta. Dizer, fulano, olha só, se um dia tu quiser me surpreender, eu vou ficar muito feliz se eu ganhar um buquê de rosas. Gente, não tem problema, Exato. né? Príncipes não existem, não existe conto de fadas. A gente tem que ter isso muito claro, né? Filme da Disney é só mesmo da Disney, né? É, só na Disney. Ai, Só lá. olha, eu não sei por acaso, nós nem falamos sobre isso, mas agora estava aqui a pensar. Tu costumas falar sobre as 5 linguagens do amor, aqui em questões de Sim. autoconhecimento e de casal? Sim, porque eu acho que Uhum. é uma coisa muito interessante. E desde que eu descobri, também trago muito, até para os atendimentos, porque não se. Muito bom. Porque, lá está, porque todos nós temos a nossa forma de comunicar e de expressar, não é? Como é que nós gostamos do outro e como é que nós amamos o outro. E às vezes por haver esse conflito do género, ele nem mostra que gosta de mim, mas que ele está a mostrar a forma dele. Ou se calhar tu, Exatamente. né? E às vezes também tu comunicares, olha, eu gosto disto, eu gosto daquilo. Não sei se podes falar aqui um pouco até sobre as linguagens do amor, que eu não sei se toda a Eu gente. acho que o livro,
inclusive, gente, tem o livro, né? As Cinco Linguagens do Amor, é um livro pequenininho, super objetivo, muito bom de ler, né? Acho que é uma leitura bem agradável, assim, em que ele fala das 5 linguagens e eu gostaria como é que a gente pode dizer? Que eu gostaria de ser lembrado, de ser o foco da relação para mim, né? Então, por exemplo, me ajuda a lembrar aí, Petra, presentes, Sim, tempo de qualidade, tem, o toque físico também. sim, O presente, presentes mesmo, não é presentes mesmo de dar presentes, não é? O tempo isso, de qualidade, independente do valor, assim. exatamente. O tempo de qualidade, presentes, o toque físico. Ai, Atos de serviço, serviço. Ai, essa arte de serviço, olha. A arte de serviço é muito aquele exemplo de que, ai, mas eu faço tudo em casa, tu não valorizas. Ah, palavras de afirmação. Obrigada, Carla, obrigada. Palavras de afirmação. isso, eu ia procurar aqui agora. Então, palavras de afirmação, toque físico, os atos de serviço, tempo de qualidade e presentes. E esta pegando aqui neste exemplo para as pessoas assim perceberem que, né, que os atos de serviço é muitas vezes aquela mulher que, ai, mas eu faço tudo em casa, não sei o quê. Mas, se calhar, o homem só quer que tu sentes um pouco ao lado dele a ver televisão. E aí eu acho que é importante a gente entender, Petra, que o que para mim, né, é uma linguagem do amor, Para o outro para o não. outro não necessariamente é a mesma. Então vamos pensar o Exatamente. seguinte: a minha é presente. Aham. Então não adianta eu ficar presenteando meu companheiro, porque é a minha linguagem, né? Uhum. É como ele deve fazer para comigo. E Exatamente. aí, por exemplo, se a linguagem do meu companheiro é tempo de qualidade, eu tenho que oferecer tempo de qualidade para ele, porque isso para ele faz muito mais sentido do que eu ir lá e comprar um super presente. Uhum. E às vezes acontece isso, não é? Da pessoa dar-te um presente, dás um presente a alguém, não é? Isto tem mesmo em termos de, né, dás um presente a alguém e a pessoa, tá, obrigada. Mas tu não passas tempo com o outro. E se calhar ele não quer presente, ele quer tempo. Ou se calhar Uhum, ele quer que tu cozinhes a comida favorita dele, porque é um ato de serviço. E às vezes a mulher até sente, ai, mas tu só queres que eu cozinhe, mas se calhar é isso que ele quer, não é? É isso que ele valoriza. Uhum. exatamente, exatamente. E é uma coisa simples, mas que a gente não se dá conta, Uhum. né? E aí acaba achando que aquilo que para mim faz sentido vai fazer para o outro também. Mas não. E não tem nada a ver, né? Então, assim, exatamente, exatamente. Por isso que eu digo assim, ó, é, é muito válido isso, né? É muito válido a gente estar falando a mesma língua, a gente saber o que faz sentido para mim, o que faz para o outro, porque coisas muito pequenininhas elas podem fazer a diferença dentro de um relacionamento. Agora até pegando aqui vai ficar gravada a live, sim. E agora até estava aqui pegando nas palavras de afirmação. Por exemplo, se às vezes afeta, pronto, falo por mim, né? Que às vezes afetava-me, tipo, às vezes tu queres receber um elogio, não é? E outra pessoa não te elogia e tu ficas, como estavas a falar, devia ser espontâneo. Mas se calhar o outro não sabe que é isso que tu valorizas. Então diz, Exatamente. olha, de vez em quando, assim, um elogiozinho não ficava nada mal, porque eu até gosto quando tu me elogias. Se calhar para o outro não faz diferença, Perfeito. porque é que ele não faz. Se calhar ele não te elogia porque ele não valoriza o elogio. Para ele, tu dizes que ele está bem ou não, é a mesma coisa. Estou a falar ele mesmo porque, pronto, sai em mim. Ele, se calhar, é a mesma Não coisa. faz diferença. Aham, Então, uma coisa que eu aham. valorizo, então eu devo comunicar isso. Olha, eu valorizo isso. E os dois, eu acho que isto é espetacular para fazerem casal. Os dois sentarem e debaterem mesmo sobre isso. Qual é a linguagem do amor? Perfeito. Porque eu acho que são duas, né? Dizem que são duas que prevalecem. Tu podes até valorizar Isso, todas, mas que são duas as que prevalecem mais em ti. Ou seja, tu isso. podes gostar de todas, mas tu tens duas da tua preferência e a pessoa que está contigo tem duas da preferência dele. Então é importante os dois saberem, né? Um do outro. E assim ir agrandando exatamente um ao outro. Perfeito, exatamente isso. Tem a principal, né? E depois tem a que fica em segundo ali, que tem um testezinho no livro, inclusive, né? Que a gente responde ali para poder saber qual Exatamente. que é a nossa linguagem. Exatamente. E também já vi online mesmo, já mandei até o link para Sim, aham, aham. exatamente, não é? E é totalmente bom para comunicar e para acertarem, até verem se têm alguma linguagem do amor em comum, e investirem ainda mais na Perfeito, linguagem do amor em comum, não é? Que vai ajudar a fortalecer o relacionamento. Totalmente. perfeito.
Nossa, que bom que tu lembrou disso. Muito, muito bom. Eu amo esse livro. Bora, Nossa, acho muito bom. nada, 5 linguagens do amor. Muito bom, muito bom. Olha, não sei se queres aqui, não sei se alguém tem alguma pergunta assim específica, já nem. E se alguém tem Nós alguma. estamos aqui a fazer outras coisas, responder perguntas, sem linguagem não sendo totalmente nosso do tema. Está tudo bem, né, gente? Está tudo bem. Tenta ver se Tudo eu certo. alguma coisa, né, que a gente quer aqui abordar mais. Acho que era muito esta questão aqui, não é? Porque o autoconhecimento ajuda tanto no lado de evitar conflito, como de fortalecer o relacionamento, não é? Do Uhum. conflito no sentido de saberes, ok, esta raiva, porque de onde é que ela vem, esta tristeza de onde é que ela vem, esta infelicidade de onde é que ela vem, saberes muito bem a tua história, conheces muito bem as tuas forças, os teus defeitos, as tuas qualidades, os teus pontos a melhorar, e quanto melhor tu estiveres contigo e te conheces melhor, mais bem tu vais estar no teu relacionamento com o outro, não é? Perfeito, E depois perfeito. o outro lado, né? Que mesmo dentro do relacionamento, não é? Tu sabes, ok, valores, sonhos, é compatível, objetivos, é compatível. Então lá está. E tu trabalhas muito bem em ti e se calhar neste momento até tem pessoas a pensar, meu Deus, meu relacionamento está assim, está assado. Vai fazer o trabalho de casa, o teu trabalho de casa é contigo e ver, não é? Porque é como tem sentido, porque às vezes nós estamos a ter mal no nosso relacionamento, sentimos mal no nosso relacionamento porque temos alguma área da nossa vida, outra área que é importante para nós, que se calhar não estamos assim tão bem, isso acaba por, nós acabamos por Uhum. projetar no relacionamento. Às vezes tu não te sentes Exatamente. uma coisa na tua vida profissional não está bem, porque alguma coisa na tua vida financeira não está bem, porque alguma coisa com outro familiar não está bem, tu pensas que é só do relacionamento. Então tu consegues ver, né? Olhar para ti, tu consegues depois ver realmente se aquilo é do relacionamento ou não. Então, olhar para dentro. Perfeito, Ah, perfeito, exatamente isso. ok. Aqui alguém perguntou relacionamento à distância. Se é uma questão já um pouco pessoal, né? Aí vai de cada um, né? Aí a gente precisa se conhecer para Uhum. saber se isso faz sentido, se a gente está disposto a isso, né? Eu acho que a gente tem que sempre se questionar, assim, eu estou disposta, né? Uhum. Aí, Pode falar. não ia dizer que é a questão dos valores. Porque imagina, porque pode ser um valor intolerável, ou pode ser uma coisa intolerável para o outro, a distância. Exato, Se for intolerável exato. para um deles, aí já quebra, porque tu já sabes, não, tipo, para mim isso não funciona, Não ok? vai funcionar, exatamente. É uma coisa que eu posso abrir mão, uma coisa que eu não posso abrir mão. Aí Uhum. é conversar. Porque lá está, depende se os valores estão acertados, se os objetivos estão acertados, se os sonhos estão acertados. Então, aí depende. Depende isso vai ser do casal, né? Deles para poder saber assim se querem, se faz sentido, né? O quanto Uhum, estão dispostos a enfrentar isso. uhum, Então, acho que realmente precisa muito autoconhecimento para saber os limites, né? Até onde isso é confortável para mim ou não, né? exatamente, exatamente. Então, gente, eu acho que já estamos a chegar ao fim e vou ser sincera, estou a ficar sem bateria, estou com medo que isso caia aqui. Pelo amor de Deus. Favorável. Deixa eu ver só como é que está. Acho que mandaram. Ok, 9% ainda aguenta aqui uns 3 minutinhos. O que fazer como, Tá. o que fazer como homem quando a miúda diz que não está preparada para um relacionamento? Meu Deus, então olha, eu acho que preciso aqui do. Entre em contato com a Joyce no direto, ela vai te ajudar. Porque se a pessoa não está pronta, o que que ela está fazendo no relacionamento, né? Olha, Isso aí precisa ser também é avaliado. trabalhar para ti, mas ela que vai trabalhar o autoconhecimento dela, não é? E o fortalecimento. Exato, exato. Uhum. Porque Isso é importante. pegando até com aquilo que tu disseste no início, não é? Que aquela frase que tu disseste, não é? Que tu estando bem contigo vais conseguir estar bem no relacionamento, não é? E eu acho que uma coisa importante, assim, só para a gente conseguir fechar, é que a gente acha que precisa estar em relacionamentos, né? E eu quero que as pessoas entendam que uma pessoa, ela entra na nossa vida para somar. Gente, ninguém entra para completar a vida de ninguém, para fazer ninguém feliz. A gente tem que estar bem já estruturado com isso, né? A gente se basta, né? Então, assim, o Uhum. outro tá vindo para somar. Então, relacionamentos não são obrigações, né? Precisam ser coisas leves, saudáveis, né? Exatamente. Então, a gente tem que entender isso, assim.
Exatamente, é muito isso, e lá está. E aí voltamos aqui à questão do amor próprio, da autoestima, não é? Quando tens uma Exatamente. e de uma tens a tua autoconfiança, o teu amor próprio assim em dia, tu sabes que tu não vais procurar no outro alguma coisa que te falte, Uhum, ele só vem acrescentar. E até muitas vezes conflito perfeito. por causa disso, não é? Tu até falaste durante a live das expectativas, de colocar muito peso sobre o outro, não é? Como Sim. se o outro é que devia se preencher. Não, não, minha querida, não, meu querido. Não, não, vamos acordar, não é assim. E tu aí até te arriscas a entrar num relacionamento e acabas por te anular. Eu tenho uma cliente que uma vez usou uma analogia que eu achei brutal, que ela disse, eu por não me valorizar, eu acabei por me colocar dentro de uma caixinha no meu relacionamento. E agora, por eu estar a trabalhar em mim, eu estou a sair da caixinha. E a pessoa começa a colocar limites. Olha, querido, aqui não dá mais. E é um processo difícil, Exato. porque tu toleraste muita coisa. E tu agora não queres tolerar mais. Porque tu aprendeste o teu valor, tu reconheceste quem tu és, tu reconheceste o teu valor. Não é? Então, Uhum, e uhum. nós arriscamos, quando o autoconhecimento não está em dia, tu arriscas-te a entrar num relacionamento, a colocar-te ali dentro de uma caixinha, sentes-te preso, sentes-te presa. Mas quando tu entras num relacionamento, sabes muito bem o teu valor, conheces-te muito bem, sabes muito bem quem tu és, aí a vida segue, tu não te colocas numa caixinha, Exatamente. não é? Exatamente. Muito boa essa colocação. Nossa, faz muito sentido. Uhum. Ah, ok, olha, acho que vamos, né? Dar por terminado aqui já. Eu vou deixar para finalizar. Olha, Joyce, muito obrigada. Eu amo esse tema, amo mesmo do coração, porque Amo realmente também. acaba por afetar tudo. E acho que a mensagem é mesmo essa, né? Ok, queres resolver alguma coisa no relacionamento? Olha primeiro para ti. Quanto mais fortalecido, né, nós estivermos, enquanto Uhum, próprio, eu falo por mim, que havia muitas coisas que às vezes me deixavam com raiva e eu pensava que era do outro. E quando eu comecei a ver, e né, sim. para a minha história, ver qual é que é a minha tendência, eu já agi assim em outros contextos, não é só com esta pessoa. Eu comecei a ver, o problema não é dele, o problema é que sou eu. Então, eu Uhum, tenho que me uhum. resolver, não é? É minha raiva, não é o outro, é minha raiva que eu tenho que gerir. E aí, gente, salva muito conflito. Então, autoconhecimento é vida na nossa vida. Nossa, muito, muito. Petra, eu te agradeço o convite. Fiquei muito feliz, né? Gostei muito desse nosso bate-papo aí. Acho que foi. A gente pôde contribuir um pouquinho também, né? Sim. E estamos aí à disposição, né? Se alguém tiver uma dúvida, enfim, manda um direct pra gente, a gente está aí à Vamos lá, disposição. que é dona do relacionamento e a rainha dos relacionamentos. E 30% de bateria, gente. Boa noite. Beijinhos, Boa obrigada. noite. Tchau, Beijinhos. tchau. Tá? Vou deixar salva. Boa noite. Tchau, tchau.